Boa noite a todos, eu sou Adair Miranda, sejam bem-vindos ao canal Reflexões Bíblicas. Hoje eu queria fazer uma reflexão com vocês acerca de uma palavra que eu acredito que todas as pessoas que estão me ouvindo sabem o seu significado. Porém, existem talvez alguma indefinição ou talvez mesmo alguma confusão acerca desta palavra. A palavra é coragem. O que realmente significa a palavra coragem? Se nós formos no dicionário da língua portuguesa, nós veremos que a palavra coragem, ela possui um significado bem diverso. Aqui diz: ausência de medo diante de riscos ou de perigo, bravura, valentia, força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil, confiança, capacidade de enfrentar algo moralmente árduo, perseverança, característica da pessoa, bom caráter, hombridade, cuidado e perseverança no desenvolvimento de algo, determinação, expressão usada para dar força, ânimo. Então aqui nós vemos que possui, a palavra coragem, ela possui vários significados, né? A palavra coragem a gente pode entender como uma palavra que ela vem a expressar um sentido mesmo da pessoa ter uma perseverança, a pessoa fazer aquilo que é necessário diante talvez de uma situação adversa. Na Bíblia nós veremos em Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo 7, que diz assim: então chamou Moisés a Josué e lhe disse à vista de todo Israel: sê forte e corajoso, porque tu entrarás com este povo na terra que o Senhor com juramento prometeu a teus pais lhes daria, e tu os farás herdá-la. Ainda em Deuteronômio, no capítulo 31, agora no versículo 23, diz assim: e ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, dizendo: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que com juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Aqui nós podemos constatar que Deus, ele agrada das pessoas que são corajosas. Na verdade, Deus, ele, de uma certa forma, ele exige que a pessoa seja corajoso. Mas o que exatamente caracteriza uma pessoa como sendo corajosa? Nós podemos compreender, tanto através do dicionário quanto da Bíblia, que uma pessoa corajosa é uma pessoa que faz aquilo que precisa ser feito. Mas nós também precisamos compreender que a coragem, ela não representa ausência de medo. Ser corajoso não é a pessoa não sentir medo. Ser corajoso é a pessoa fazer aquilo que é necessário, aquilo que é preciso que seja feito. Existe a palavra coragem e o seu antônimo nós podemos entender como covardia. Porque o antônimo, neste caso, a gente não pode dizer que o corajoso, o antônimo dele seria o medroso. Nesse sentido que nós estamos analisando,
O corajoso, se fosse para a gente classificar o seu antônimo, seria como o covarde. Porque talvez, por mais que a pessoa tenha medo, mas se ele for perseverante, ele consegue fazer aquilo que é preciso que seja feito. Então, ser corajoso não é não ter medo, é fazer aquilo que é preciso ser feito. Nós vemos nos momentos atuais, nos dias que nós estamos vivendo, que as pessoas elas têm feito muita confusão com relação a esta palavra. As pessoas talvez eles tenham achado que o corajoso é aquela pessoa que não teme nada. O corajoso é aquela pessoa que é capaz de enfrentar qualquer tipo de perigo. Talvez nós até achamos que o corajoso é, de certa forma, uma pessoa negligente. É uma pessoa que assume risco que ele não pode ou que talvez coloque a sua vida em perigo. Mas isto não é um sinônimo, isto não representa realmente uma pessoa corajosa. Não é esta coragem ao qual Deus diz a Josué, ao qual Moisés também diz a Josué. Não é este tipo de coragem. A gente não pode entender a coragem como uma atitude que possa colocar a nossa vida em risco. Ser corajoso é fazer aquilo que é preciso ser feito. Então nós precisamos compreender que nós temos que ser corajosos, mas nós também temos que ser cautelosos. O fato de ser corajoso, ele não quer dizer que você também não precise ser cauteloso. Deus ele não quer que nós coloquemos a nossa vida em risco mediante de uma situação porque nós precisamos ser corajosos, porque Ele exige que nós sejamos corajosos. Não é isso. Deus ele quer sim que nós façamos aquilo que é preciso ser feito, que nós assumamos os nossos compromissos, que nós assumamos uma postura diante das situações, mesmo que elas sejam complicadas, mesmo que a situação seja difícil, nós precisamos assumir uma postura diante dela, uma postura de coragem, uma postura de perseverança, uma postura de fé. Nós precisamos acreditar que Deus ele está nos auxiliando em nossas batalhas, assim como Josué fez, assim como Moisés diz a ele no início que Deus seria com ele no momento que ele fosse corajoso, e assim como o próprio Deus diz a ele que se ele fosse corajoso, Deus estaria com ele, auxiliando, ajudando a ele a derrotar os seus inimigos, a fazer aquilo que era preciso ser feito para que Israel tivesse a sua terra prometida, para que Israel pudesse sair da sua peregrinação e pudesse ter o seu local de descanso. É isso que nós precisamos compreender. Deus ele quer que nós sejamos sim corajosos, mas Ele não quer que nós sejamos negligentes. Para ser verdadeiramente corajoso, não significa que nós não devemos ser cautelosos. Essas duas palavras, essas duas atitudes, elas devem ser tomadas juntamente uma com a outra. Ser corajoso não é ser negligente. Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que nós possamos compreender que nós precisamos sim ser corajosos. Deus ele não quer que nós nos acovardamos diante de uma situação. Ele quer que nós acreditemos, Ele quer que nós sejamos corajosos, Ele quer que nós
tenhamos confiança que Ele nos ajudará, mas Ele não quer que a gente faça coisa absurda. Ele não quer que nós coloquemos a nossa vida em risco. Por que eu estou dizendo isto? Porque nós estamos vivendo um período muito complexo da nossa existência. Essa pandemia que nós estamos vivendo, nós já estamos há mais de um ano passando por uma situação complicada que nós não conseguimos, nós não temos talvez condição de entender até que ponto tudo que a gente ouve é verdade, ou se alguém está lucrando de alguma forma com as notícias, sejam elas alarmantes ou sejam elas para colocar talvez a pessoa numa situação que a pessoa perca o medo. Nós não sabemos até que ponto, porque nem mesmo a medicina conseguiu saber até que ponto o que realmente a gente pode ou não fazer. Se ficar dentro de casa é a solução ou não. Se retornar ao trabalho é a solução ou não. Se a vacina que está aí é eficaz ou não. Nós não temos, infelizmente, essa resposta. Eu acredito que nenhuma pessoa tem condição de afirmar com certeza o que realmente precisa ser feito. Mas aí vem uma questão que a gente precisa observar. Uma certeza existe no meio disso tudo. A gente precisa prevenir e tomar aqueles cuidados que nos é possível. E que cuidados são estes? O cuidado principalmente com a nossa higiene pessoal. Nós precisamos estar constantemente lavando as nossas mãos, evitando tocar em superfícies se não for necessário, evitando colocar a mão no rosto, nos olhos, na boca ou no nariz, se a gente estiver, por exemplo, na rua, estiver tocado em alguma superfície. A gente não pode achar que está tudo certo, que nós não devemos temer essa doença, que essa doença não existe, porque ela existe, é um fato. Várias pessoas já perderam a vida. Então, ser corajoso mediante a uma situação desta é continuar fazendo aquilo que a gente precisa fazer. É não entrar em pânico se for necessário a gente sair, se for necessário a gente trabalhar, se for necessário a gente ir às compras. Nós não podemos entrar em pânico diante dessa situação. Ser corajoso neste momento representa a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer. Agora, a gente não pode ser negligente, a gente não pode colocar a nossa vida em risco e dizer que nós estamos sendo corajosos. Se nós não estamos tendo cuidado com a nossa higiene, nós estamos sendo negligentes, nós não estamos sendo corajosos. Ser corajoso é sair para o trabalho se for necessário, é sair para as compras se for necessário, é fazer aquilo que é preciso ser feito, sem o pânico. Que nós possamos então ter essa consciência e que na dúvida, que nós possamos também estar pedindo a Deus que nos oriente, que fale conosco, para que nós possamos fazer a coisa certa, para que nós não erremos nas coisas que nós estamos fazendo, porque Deus, Ele sempre nos orienta, Ele sempre nos dá o norte. Basta nós perguntarmos a Ele e também acreditarmos que Ele sempre está conosco,
independente das coisas estarem difíceis, mas Deus, Ele nunca nos abandona. Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima noite e que Jesus abençoe a todos.